Olá, boa noite a todos. Acadêmica Laiane Gonçalves da Silva. Estou atualmente no primeiro semestre de Pedagogia e eu vim falar um pouco sobre este trabalho, que fala sobre a prática pedagógica, carreira e sucesso, onde eu fiquei encantada com muitas coisas, né? Fiquei encantada com o ambiente escolar, com a docente na qual eu entrevistei e confesso que foram várias descobertas. Vou falar um pouco sobre o profissional, um pouco sobre a entrevista e o que eu trouxe para mim, né, por meio desta entrevista. Bom, a profissional que eu entrevistei, ela se chama Simone Manso. Ela é formada em pedagogia. Ela atua no primeiro ano dos anos iniciais do ensino fundamental. Foi algo surpreendente para mim. Eu fui na escola municipal Paraíso do Guarani e lá ela trabalha já há 4 anos e foi algo esplêndido. Eu fiz perguntas a ela e dessas perguntas foram quais são os maiores desafios que os professores e os alunos enfrentam, e eu pude entender que os maiores desafios que os professores eles enfrentam é a falta do apoio familiar. Como assim? Sabemos que os profissionais eles estudam, principalmente da área da educação, eles estudam para ensinar, né? Para tanto aprender quanto a ensinar. E sabemos que lidar com o ser humano é difícil, ainda mais quando se trata da área da educação. Bom, ela relatou a mim que é muito difícil pelo fato de se tornar cansativo não para os professores, mas sim para os pais. Por quê? Porque o professor, ele passa ao dever de casa, atividade avaliativa, sendo na escola ou em casa. E muitas das vezes essa criança, ela precisa do apoio, né, da ajuda dos pais. E muitas das vezes, por conta do cansaço do cotidiano, esses pais acabam não ajudando, pelo cansaço do trabalho, né? Sabemos que muitos pais trabalham, quando não se exaustam fazendo coisas de casa, principalmente as mães, e muitas das vezes deixa a desejar essa parte, deixa a desejar com a criança ela venha aprender, porque eles têm, a maioria tem em sua mente que esse é o trabalho do professor, mas sabemos que não é somente o trabalho do docente. Sabemos que cada um tem uma obrigação, cada um tem um propósito. E cada criança ela tem um propósito de aprender, mas ela precisa do apoio. E o apoio familiar é essencial. Quando a criancinha chegar em casa e dizer papai e mamãe, tenho o dever de casa, sabemos que é difícil, mas não custa tirar 5 minutos para ajudar aquela criança, né? E ela relatou sobre isso. Ela falou sobre a falta do apoio familiar, que é muito difícil, né? É muito difícil pelo fato que eu já disse aqui anteriormente. E outra, ela falou também que é muito gratificante, apesar das dificuldades, apesar das lutas, é muito gratificante poder ensinar, poder chegar todas as manhãs, que é a rotina dela, né? Ela dá aula todas as manhãs, só pela parte da manhã, e vai para sua casa. Ela já cuida das suas coisas assim que ela chega na casa dela, e assim que ela termina, ela já vai planejar o seu plano de aula para a manhã seguinte. E ela disse que apesar das dificuldades, né, das lutas, ela se surpreende com cada dia com as crianças, porque mas sabemos que as crianças elas têm uma dificuldade, muitas crianças têm leva um pouco de tempo para aprender, tem que ter aquela paciência. E quando eu adentrei naquela sala de aula, eu percebi que a pedagogia ela não é somente um nome, professor. Ela é um amor, né? Uma profissão, algo que nos tornaremos. Seremos docentes de crianças, seremos docentes. Não estaremos lá somente para passar
uma atividade, mas estaremos lá para aprender. E foi isso que eu vi no momento que eu adentrei aquela sala de aula, aquele ambiente escolar. Eu pude contemplar, eu pude ver, presenciar o esforço da criança, né? O esforço com que, sabe, elas pegarem um livro e lerem com toda a força que tem. Sabemos que há aquelas, né, aquelas distrações, mas, sabe, é um esforço imenso que eu pude perceber, eu pude ver. E quando eu estava entrevistando esta professora, Simone Manso, eu pude ver em seus olhos o amor pela profissão, o amor pelos seus alunos, porque é difícil você ver um profissional, muitas das vezes, ter amor àquela profissão. E eu, no momento da entrevista, naquele ambiente, eu pude ver que há um amor, há uma arte, há uma inspiração. E eu gostei muito de entrevistá-la. Como vocês estão vendo a foto, foi uma das fotos que eu bati do ambiente lá da sala de aula. E a docente Simone Manso, ela utiliza vários métodos. Perguntei a ela quais são os métodos que ela usa, né, para que a criança ela possa se desenvolver com mais facilidade e com calma, né, porque não precisa pressa, mas sim que seja com calma e que alcance a perfeição. E ela falou que muitas das vezes, a maioria das vezes, na verdade, as crianças elas têm dificuldade na leitura. E ela tenta passar continuamente, constantemente e diariamente uma leitura, né? Para que eles possam, por meio dessa leitura, se aperfeiçoar. E certo que é difícil, mas ela disse que são alunos extremamente esforçados, que estão ali para aprender, né? Para tentar alcançar o seu objetivo, para conseguir, na verdade, alcançar os seus objetivos. Então, ela falou dos seus métodos, né, que foram atividades, né, e sempre associando a teoria com a prática, faz uso contínuo do livro didático, investe muito na leitura dos seus alunos, atividades avaliativas, cartazes e deveres de casa, como já antecipei a vocês. Ela trabalha muito, ela batalha muito, ela investe muito nas atividades de casa. Só que, claro, é aquela questão, precisa-se do apoio familiar, porque o professor ele não pode vir até a casa do aluno para ensinar o trabalho, né, para ensinar a atividade avaliativa. Essa atividade ela deve-se ser ensinada pelos pais dos seus alunos, né, que os seus pais eles possam tirar um tempinho, sabemos que é difícil, mas para ajudar esta criança, para ajudar este futuro profissional. Bom, e aqui no terceiro eixo, a professora Simone Manso, ela tem a habilidade de se comunicar bem com seus alunos. Como assim? Ela fala, sabe, com uma mansidão. Pude perceber isso, que ela consegue chamar a atenção deles, mas não com aquela grosseria, não com aquela raiva, aquela arrogância, mas ela consegue chamar a atenção deles com aquela, sabe, só com aquelas habilidades que é difícil falar, mas eu pude ver isso, eu pude contemplar, eu pude presenciar ela chamando a atenção deles e eles prestando atenção em cada palavra que ela falava, né? Naquele momento, muitas crianças trazem seus brinquedos, né? Às vezes um distrai o outro, uma aqui está tentando focar e o outro está ali mostrando o brinquedo, e ela chamou a atenção deles de um jeito carinhoso que eles simplesmente, dentro de segundos, guardaram os brinquedos e pegaram de imediato seus livros, que ela disse para pegar, e começaram a ler. E eu fiquei muito, muito feliz. Ela relatou sobre um rapazinho, creio que tinha uma faixa etária de 6 anos, 5 anos, por aí. Que ele era muito esforçado, inteligente, sabe? Sabe aquela criança que você bate os olhos e vê o esforço e vê a dedicação? Só que ela falou que os pais já são ao contrário. Eles, sabe, deixam à mercê
né? Deixa, não, se vira. Então é isso que entristece muito, né? É essa falta de, como é que eu posso dizer, de consciência, né? Ah, é meu filho. Mas tudo bem, sabemos que é seu filho, mas seu filho precisa da ajuda para ser um grande profissional. Bom, aqui no eixo 4, ela relata, eu perguntei a ela, né, o crescimento profissional dela. Vou ler aqui para vocês. E como crescimento profissional, Simone Mâncio busca continuamente se aprofundar na leitura, no conhecimento, para que seus alunos possam estar sempre no caminho certo do conhecimento. A docente também relatou sobre os problemas que enfrenta devido à falta de ajuda e compreensão dos pais dos seus alunos. Desculpe. Bom, é o que eu falei agora há pouco, né? Precisamos do apoio, né? Precisamos do apoio familiar, precisamos da compreensão. Perguntei a ela no momento da entrevista dessas dificuldades, né? Dos seus métodos, quais são as formações dela, a formação dela. E ela falou que teve um certo dia que quando ela passou uma atividade, ela elaborou, né, uma atividade que impulsione as crianças a fazerem. Ela elaborou um coração, cujo esse coração tinha 1000 batimentos. Conforme a cada atividade resolvida, esse coração ele chegaria a 1000, que é o máximo. Desculpe. Cada atividade que não fosse resolvida, esse coração ele batia os batimentos, ele abaixava os batimentos. E ela passou essa atividade para as crianças, e uma dessas crianças levou para sua casa e mostrou a sua mãe. E sua mãe, creio que no cansaço do dia, estava exausta, né, com o trabalho do dia, estava exausta. E essa criança, ela mostrou a sua mãe, e a mãe dela, creio que ela falou assim: mamãe, me ajuda. E a mãe dela, não, se vira. Ela disse, foi segundo a professora Simone Mâncio me relatou. E a mãe dela disse desta maneira: o dever de ensinar é dela. Se fosse para eu fazer o trabalho dela, eu estaria ganhando o salário dela. Então manda ela vir fazer o meu trabalho e eu faço o trabalho dela. E isso, no momento que ela estava relatando, me entristeceu muito. Por quê? Porque sabemos que a criança ela precisa de ajuda. Os professores precisam de ajuda. Não é porque é professor que não precisa. O professor precisa de ajuda. E essa professora, essa docente, ela pediu para falar com a mãe desta criança e falou: não era minha intenção, né, fazer com que isso acontecesse, ou fazer com que aquilo acontecesse, mas tentar dar o meu melhor, tentar fazer com que a sua filha ela se aperfeiçoe na leitura, se aperfeiçoe no conhecimento, e que por meio desta brincadeira, desta elaboração de atividade, ela pudesse se empenhar nos estudos, porque sabemos que criança ela precisa continuamente de, como é que eu posso dizer, de impulso, de ideias, né, para que ela possa, por meio dessas ideias, dessas elaborações, ela possa ter aquele intuito, aquela chama para, não, eu quero fazer, eu vou aprender e eu vou conseguir. E nesse trabalho na prática pedagógica, carreira e sucesso, eu pude perceber, eu pude ver que o docente, ele não está lá só para ensinar, ele está lá para aprender. Ele está lá para aprender com as crianças, com os pais dos alunos e com cada profissional daquele ambiente escolar. É muito gratificante para mim estar apresentando esse trabalho. É muito gratificante poder falar, né, sobre a docente que eu entrevistei, sobre cada aluno que eu vi, cada pequeno que eu pude ver o esforço. Então, foi muito gratificante. É muito gratificante. E vai ser mais gratificante ainda quando eu puder estar em sala de aula, dando ensinamento sobre o que eu aprendi e aprender com cada criança, né? E desde já eu agradeço a atenção de cada um de vocês e que vocês possam, pais e mães que ver este vídeo, possam apoiar os seus filhos, apesar do cansaço, mas possam apoiar os seus filhos. E eu já agradeço pela atenção de vocês e desejo uma ótima noite a vocês. Tchauzinho.